Ela tinha apenas 12 anos e um talento que poderia levá-la aos maiores palcos do mundo. Mas, de repente, o silêncio tomou conta de tudo. Uma doença roubou sua audição. E, com ela, o sonho que seu pai lutou a vida inteira para construir. O que ninguém sabia é que aquela menina estava prestes a provar ao mundo que música verdadeira não precisa de ouvidos, precisa de alma. E que, quando alguém acredita no impossível, até as pedras podem aprender a cantar. De onde você está assistindo? Quero muito saber. Já se inscreve nos Sentimentos à Tona e ativa o sininho, porque aqui cada história é um lembrete de que o coração humano não conhece limites. Marina tinha 12 anos quando os médicos disseram que ela nunca mais ouviria uma nota musical sequer. A meningite havia roubado completamente sua audição em questão de dias, transformando seu mundo de melodias em um silêncio absoluto e aterrorizante. Para uma menina que respirava música, que sonhava em tocar violino na Orquestra Sinfônica Nacional, aquilo era pior que uma sentença de morte. Seu pai, Miguel Santos, um operário da construção civil que trabalhava 12 horas por dia, havia economizado cada centavo durante anos para pagar as aulas de violino da filha. Via nela o talento que ele nunca teve, a chance de escapar da pobreza através da arte. Quando o diagnóstico veio, algo morreu dentro dele também. Não apenas os sonhos da filha, mas a esperança de que o sacrifício de uma vida inteira tivesse algum propósito. Marina se trancou no quarto por meses, recusando-se a tocar, a sorrir, a viver. O violino, que uma vez foi sua extensão natural, agora a encarava como uma lembrança cruel do que ela havia perdido para sempre. E foi então que chegou Sofia, uma professora aposentada com métodos pouco convencionais, que veria em Marina não uma menina quebrada, mas um diamante esperando para ser lapidado de uma forma totalmente nova. O que ninguém imaginava era que Marina estava prestes a revolucionar não apenas sua própria vida, mas todo o conceito de como a música pode ser sentida, vivida e compartilhada, provando que alguns dons transcendem os sentidos físicos e tocam diretamente a alma. Marina acordou naquela terça-feira de março, como sempre fazia, procurando pelos sons que não existiam mais. Seus olhos se abriram, buscando o canto dos pássaros, o ruído dos carros, a voz do pai se preparando para o trabalho. Nada. O vazio sonoro que se instalara em sua vida 3 meses atrás continuava ali, implacável e absoluto. Ela se levantou devagar, os pés descalços tocando o chão frio do pequeno apartamento na periferia de Recife. Pela janela, via o movimento da cidade acordando, mas era como assistir a um filme mudo que nunca terminava. As pessoas moviam os lábios, gesticulavam, viviam suas vidas normais, enquanto ela estava presa em uma redoma de silêncio. O violino estava encostado no canto, acumulando poeira. Marina evitava olhar para ele, mas hoje algo a fez se aproximar. Pegou o instrumento com mãos trêmulas e tentou se lembrar de como era o som que ele produzia. Suas lágrimas caíram sobre as cordas enferrujadas. Miguel apareceu na porta, já vestido com seu uniforme de trabalho. Seus olhos encontraram os da filha e ele viu a mesma dor que carregava no próprio peito. Eles haviam parado de tentar se comunicar. Cada conversa por gestos e lábios, sendo uma lembrança dolorosa do que haviam perdido. Pai, Marina tentou falar, mas sua própria voz soava estranha em sua cabeça. Ela não conseguia mais modular o tom, não sabia se estava gritando ou sussurrando. Miguel se aproximou e a abraçou, ambos chorando em silêncio a música que nunca mais existiria entre eles. Sofia Mendonça tinha 67 anos e uma reputação peculiar no bairro. Ensinava música para casos perdidos, crianças com deficiências, idosos que nunca haviam tocado uma nota, pessoas que todos consideravam impossíveis de educar musicalmente.
Quando soube da história de Marina através de uma vizinha, não hesitou em bater na porta dos Santos. Vim falar sobre sua filha, disse ela a Miguel, que a recebeu com desconfiança. Todo mundo já falou sobre ela, os médicos, os terapeutas, até o padre. Todos dizem a mesma coisa, aceitar e seguir em frente. Sofia sorriu com uma paciência infinita. Eu não vim falar sobre limitações, vim falar sobre possibilidades. Miguel quase fechou a porta na cara dela. Mais uma pessoa vendendo esperanças falsas para uma família já destroçada. Mas algo no olhar de Sofia o fez hesitar. Havia ali uma certeza inabalável, como se ela conhecesse um segredo que o mundo inteiro desconhecia. Minha filha é surda, ele disse, as palavras saindo como facadas. Surda. Ela nunca mais vai tocar música. Quem disse que música é só som? Sofia replicou, e a pergunta foi como um raio cortando a escuridão. Deixe-me conversar com ela. Só 5 minutos. Se eu não conseguir fazer Marina sorrir em 5 minutos, prometo que nunca mais volto aqui. Miguel hesitou, mas o desespero falou mais alto. O que eles tinham a perder que já não tivessem perdido? Sofia entrou no quarto onde Marina estava deitada, encarando o teto. Sem dizer uma palavra, a professora tirou um pequeno tambor da bolsa e começou a bater um ritmo suave. Marina não podia ouvir, mas podia sentir. As vibrações viajavam pelo chão, pela cama, pelo seu corpo. E pela primeira vez em meses, algo dentro dela despertou. Música não está no ouvido, Sofia escreveu em um papel para Marina. Está no coração, no corpo, na alma. Você não perdeu a música, só precisa aprender uma nova forma de encontrá-la. Marina leu as palavras com ceticismo. Como alguém podia entender música sem ouvir? Como podia tocar sem escutar? Sofia colocou a mão de Marina sobre o tambor enquanto batia ritmos diferentes. A menina sentiu as vibrações mudarem, acelerarem, diminuírem. Cada batida era como uma gota de água caindo em um lago seco. Devagar, muito devagar, Marina começou a entender que a música tinha dimensões além do som. Feche os olhos, Sofia gesticulou. Marina obedeceu e a professora começou a tocar um violão que trouxera. Marina não podia ouvir as notas, mas sentia as cordas vibrarem através do ar, o movimento da madeira, a energia que emanava do instrumento. Era diferente de tudo que já havia experimentado, mas ainda era música. Miguel observava da porta, incrédulo. Sua filha, que não saíra da cama por semanas, estava sentada, concentrada, com uma expressão que ele não via desde antes da doença. Havia algo diferente no ar, uma esperança frágil, mas real, crescendo como uma planta depois da chuva. Agora você, Sofia indicou o violino de Marina. A menina hesitou, suas mãos tremendo ao pegar o instrumento que um dia foi sua paixão. Ela posicionou o arco sobre as cordas e fez o primeiro movimento. Não podia ouvir o som, mas sentiu a vibração subir pelo braço, atravessar seu corpo, ecoar em lugares que ela nem sabia que existiam. Durante as semanas seguintes, Sofia desenvolveu técnicas únicas para ensinar Marina. Usava balões cheios de arroz para que ela sentisse diferentes frequências, colocava alto-falantes no chão para que as vibrações subissem pelos pés, criava mapas visuais que traduziam notas em cores e formas. Era como aprender um idioma completamente novo. Marina descobriu que podia ouvir através das mãos, sentindo as vibrações das cordas. Cada nota tinha uma sensação diferente, uma textura única que viajava pelo seu corpo. O dó era suave e redondo, o sol era brilhante e pontiagudo, o lá menor era melancólico e profundo. Era música, mas uma música que só ela podia entender dessa forma. Você está criando um novo tipo de música, Sofia escreveu. Uma música que não precisa de ouvidos, que fala diretamente com a alma. Marina não entendia completamente, mas sentia que algo extraordinário estava acontecendo.
Ela estava desenvolvendo uma sensibilidade que ia além do que qualquer músico comum poderia imaginar. Miguel voltava do trabalho e encontrava a filha praticando, concentrada, viva novamente. Ele não conseguia ouvir diferença na forma como ela tocava agora, mas via que Marina estava diferente. Havia uma intensidade nova em seus movimentos, uma conexão profunda entre ela e o instrumento que transcendia o que ele havia visto antes. A vizinhança começou a notar também. O som do violino que vinha do apartamento dos Santos tinha algo diferente. Era mais emotivo, mais puro, como se viesse de um lugar muito profundo. As pessoas paravam na rua para ouvir, sem saber que quem tocava não podia escutar uma única nota do que produzia. Sofia decidiu que era hora de Marina tocar para outras pessoas. "Música é para ser compartilhada", escreveu ela. "Você está pronta." Marina entrou em pânico. Como podia tocar para alguém se não conseguia se ouvir? Como saberia se estava tocando bem ou mal? E se as pessoas percebessem que ela era surda? "O medo é normal", Sofia tranquilizou. "Mas lembre-se, você não está tocando para os ouvidos deles. Está tocando para os corações deles." Elas organizaram uma pequena apresentação na praça do bairro. Miguel estava nervoso, mas confiava em Sofia. Algumas vizinhas se juntaram, curiosas para ouvir a menina que havia ficado surda. Marina posicionou o violino, respirou fundo e começou a tocar. Escolheu uma música que conhecia de cor desde os 5 anos, mas que agora sentia de forma completamente diferente. Suas mãos se moviam guiadas pelas vibrações, pela memória muscular, pela emoção pura que fluía através dela. O que aconteceu em seguida, ninguém esperava. A música que saía do violino de Marina era diferente de tudo que já haviam ouvido. Tinha uma profundidade emocional, uma pureza que tocava algo muito íntimo em cada pessoa presente. Dona Rosa, a vizinha mais durona do prédio, começou a chorar. Seu Joaquim, que nunca se interessara por música, ficou hipnotizado. Quando Marina terminou, o silêncio foi diferente do silêncio que ela conhecia. Era um silêncio carregado de emoção, de admiração, de algo que ela não conseguia nomear. E então vieram os aplausos, que ela não podia ouvir, mas podia ver nos rostos emocionados, nos olhos marejados, nos sorrisos genuínos de quem havia acabado de presenciar algo mágico. Dr. Henrique Cardoso, um renomado musicoterapeuta do Hospital Universitário, estava visitando a praça quando ouviu Marina tocar. Ficou fascinado não apenas pela qualidade da música, mas por algo indescritível na forma como ela tocava. Aproximou-se da família após a apresentação e ficou chocado ao descobrir que a menina era completamente surda. "Isso é extraordinário", disse ele a Miguel. "Marina não está apenas tocando música, ela está criando uma nova forma de expressão musical. Preciso estudar isso." Miguel desconfiou. Mais um especialista querendo usar sua filha como cobaia? Mas Dr. Henrique era diferente. Ele via potencial onde outros viam limitação. "Quero propor algo", ele continuou. "Há um concurso nacional de jovens talentos em Brasília. Marina deveria participar." Miguel quase riu. Sua filha, uma menina pobre da periferia, surda, competindo contra os melhores jovens músicos do país? Era loucura. Mas Marina, lendo os lábios, fez um sinal que seu pai nunca esperava. Ela queria tentar. Sofia apoiou a ideia imediatamente. "Marina tem algo que nenhum outro músico tem", ela insistiu. "Ela toca com o coração puro, sem as interferências que o mundo externo coloca na nossa cabeça. Isso é um dom, não uma limitação." Miguel ainda estava relutante, mas via a determinação crescendo nos olhos da filha. Naquela noite, Marina escreveu uma carta para o pai. "Papai, sei que é assustador, mas pela primeira vez desde que fiquei surda, sinto que tenho um propósito. Deixe-me mostrar ao mundo que música não precisa de ouvidos, precisa de alma.
Eu prometo que não vou decepcionar você. Os meses seguintes foram intensos. Sofia, Dr. Henrique e até alguns vizinhos se uniram para preparar Marina para o concurso. Criaram um sistema de comunicação através de vibrações no chão para que ela soubesse quando estava no tempo certo. Desenvolveram técnicas visuais para ela acompanhar uma orquestra. Inventaram formas dela sentir a acústica de diferentes ambientes. Marina praticava 8 horas por dia. Suas mãos desenvolveram uma sensibilidade extraordinária, capaz de detectar as menores variações nas cordas. Ela aprendeu a ouvir através dos pés, sentindo como sua música reverberava no ambiente. Desenvolveu uma intuição musical que ia além do que qualquer método tradicional poderia ensinar. Miguel pediu licença no trabalho para acompanhar os treinos. Ver a dedicação da filha o fez lembrar por que havia sacrificado tanto para pagar suas aulas. Marina não estava apenas voltando à música, estava transcendendo tudo o que ele havia imaginado ser possível. Ela estava se tornando algo único, especial, de uma forma que ele nunca havia sonhado. A comunidade se mobilizou para arrecadar dinheiro para a viagem a Brasília. A história de Marina havia se espalhado pelo bairro e pessoas que mal a conheciam começaram a contribuir. Era como se todos tivessem investido um pedaço de seus sonhos naquela menina corajosa que desafiava o impossível. Na véspera da viagem, Marina tocou uma última vez na praça. A multidão era 3 vezes maior que da primeira vez. Pessoas vinham de outros bairros para ouvir a menina que tocava com o coração. E quando ela terminou, o silêncio que se seguiu não era de admiração, era de reverência. Todos sabiam que estavam presenciando algo que mudaria suas vidas para sempre. Brasília era um mundo diferente para Marina e Miguel. Prédios enormes, carros luxuosos, pessoas bem vestidas, correndo de um lado para outro. No Teatro Nacional, onde aconteceria o concurso, Marina viu jovens músicos com instrumentos caríssimos, roupas elegantes, confiança que vinha de anos de privilégios que ela nunca teve. Não pertencemos aqui, Miguel sussurrou para Sofia. Olha essas crianças, elas nasceram para isso. Marina vai ser humilhada. Sofia segurou o braço dele com firmeza. Miguel, sua filha não veio aqui competir com essas crianças. Ela veio mostrar ao mundo algo que eles nunca viram. Ela não precisa pertencer a este mundo. Ela vai criar o próprio mundo. Marina observava tudo em silêncio. Sentia-se como um peixe fora d'água, uma impostora entre verdadeiros prodígios. Mas quando pegou seu violino simples, herdado de segunda mão, e sentiu as vibrações familiares, algo dentro dela se acalmou. Aquele instrumento era parte dela, e ela era parte da música de uma forma que ninguém ali poderia compreender. Durante os ensaios, os outros competidores a olhavam com curiosidade e um pouco de desdém. Uma menina pobre, com roupa simples, que não parecia profissional o suficiente. Alguns riram quando descobriram que ela era surda. Como uma surda pode tocar violino? Ouvia Miguel alguns cochicharem. Cada palavra era uma punhalada no coração do pai. Mas quando Marina começou a tocar durante o ensaio técnico, o teatro inteiro silenciou. Sua música tinha algo que a formação clássica tradicional não conseguia ensinar: autenticidade absoluta. Era como se cada nota viesse diretamente de sua alma, sem filtros, sem artifícios, pura e devastadora em sua honestidade emocional. O dia do concurso chegou com uma tensão que Marina podia sentir no ar. Dezenas de jovens talentos se apresentariam diante de um júri formado por maestros internacionais, críticos musicais renomados e virtuosos respeitados mundialmente. Era a chance de uma vida para todos eles, mas para Marina era algo mais. Era a chance de provar que limitações existem apenas na mente. Marina seria a última a se apresentar. Enquanto assistia às outras performances, sentia através das vibrações do teatro a excelência técnica dos competidores.
Eram todos extraordinários, treinados desde pequenos, com domínio perfeito de seus instrumentos. Como ela poderia competir com tanta perfeição técnica? Sofia percebeu o nervosismo crescendo. "Lembra do que conversamos?", escreveu em um papel. "Você não veio aqui para ser tecnicamente perfeita, veio para tocar a alma das pessoas. Isso é algo que não se aprende, é algo que se tem." Marina assentiu, mas suas mãos tremiam ao segurar o violino. Quando chegou sua vez, o silêncio no teatro era ensurdecedor. O apresentador anunciou: "Marina Santos, 12 anos, Recife. Ela interpretará Clair de Lune de Debussy." Não mencionou que ela era surda. Seria uma surpresa para a maioria da audiência. Marina caminhou até o centro do palco, sentindo os olhares de centenas de pessoas sobre si. Posicionou o violino, fechou os olhos e respirou fundo. Naquele momento, ela não estava em Brasília, não estava sendo julgada por especialistas. Ela estava de volta ao seu quarto, tocando para si mesma, deixando a música fluir através dela, como sempre fizera. E quando começou a tocar, algo mágico aconteceu no teatro. A música que saiu do violino de Marina não era apenas Clair de Lune, era Clair de Lune, filtrada através da experiência única de uma menina que havia perdido a audição, mas encontrado uma nova forma de se conectar com a música. Cada nota carregava uma emoção tão pura, tão visceral, que o teatro inteiro foi transportado para um lugar além da técnica, além da perfeição, direto para o coração da arte. Os jurados, acostumados a avaliar técnica e precisão, se viram confrontados com algo completamente diferente. Não era perfeito no sentido tradicional, mas era perfeito de uma forma que transcendia qualquer critério que conhecessem. Era música em sua forma mais pura, despojada de qualquer artifício, honesta de uma forma que tocou cada pessoa presente. Miguel, assistindo das primeiras fileiras, não conseguia conter as lágrimas. Sua filha, sua pequena guerreira, estava no palco do Teatro Nacional, mostrando ao país inteiro do que era capaz. Não importava se ganhasse ou perdesse. Ela já havia vencido ao simplesmente estar ali, transformando uma limitação em superpoder. Quando Marina terminou, o silêncio foi absoluto por longos segundos. Depois, uma explosão de aplausos que fez o teatro tremer. As pessoas se levantaram, choraram, gritaram. Não era apenas aplauso para uma performance, era reconhecimento de algo extraordinário, de uma redefinição do que música poderia ser. Um dos jurados, o maestro italiano Giovanni Rossi, se aproximou do microfone com lágrimas nos olhos. Em 40 anos, avaliando música, nunca ouvi algo assim. Esta menina não tocou para nossos ouvidos, tocou para nossas almas. Ela nos lembrou porque a música existe, para nos conectar com o que há de mais humano em nós. Foi só quando Marina foi chamada para receber os parabéns dos jurados que a verdade foi revelada. O apresentador emocionado anunciou: "Senhoras e senhores, Marina Santos é completamente surda. Perdeu a audição aos 9 anos devido à meningite. O que vocês acabaram de ouvir foi música tocada por alguém que não pode escutar uma única nota do que produz." O impacto foi imediato e avassalador. A plateia explodiu em aplausos ainda mais intensos, mas agora carregados de uma admiração que ia além da música. Era a admiração pela força humana, pela capacidade de transcender limitações, pela prova viva de que impossível é apenas uma palavra usada por quem não tem coragem suficiente para tentar. Os outros competidores, que minutos antes viam Marina como uma adversária inferior, agora a olhavam com respeito e humildade. Perceberam que haviam presenciado algo que mudaria para sempre sua compreensão sobre música, sobre limitações, sobre o que realmente significa ser um artista verdadeiro. A mídia presente enlouqueceu.
Jornalistas de todo o país queriam entrevistar a menina surda que havia revolucionado um concurso nacional de música. Mas Marina, ainda processando o que havia acontecido, só queria uma coisa: abraçar seu pai e agradecer por ele ter acreditado em seu sonho impossível. Dr. Henrique se aproximou com uma proposta inesperada. Marina, quero convidá-la para tocar com a Orquestra Sinfônica Nacional. Queremos criar um programa especial sobre música inclusiva e você seria nossa embaixadora. Era o sonho que ela havia perdido quando ficou surda, agora retornando de uma forma que nunca havia imaginado. Quando Marina voltou para Recife, o aeroporto estava lotado. Centenas de pessoas haviam ido recebê-la, desde vizinhos do bairro até músicos profissionais locais. Sua história havia se espalhado por todo o país, inspirando pessoas que enfrentavam suas próprias limitações, seus próprios impossíveis. A praça onde tudo começou foi renomeada como Praça Marina Santos. Uma placa foi instalada com a frase: "Onde uma menina provou que música não precisa de ouvidos, precisa de alma." Marina ficou emocionada ao ver como sua jornada havia tocado tantas vidas, como seu sonho individual havia se tornado inspiração coletiva. Começaram a chegar convites de todo o país. Teatros, universidades, hospitais, escolas queriam que Marina contasse sua história e tocasse para seus públicos. Ela havia se tornado mais que uma musicista. Havia se tornado um símbolo de que limitações são apenas pontos de partida para quem tem determinação suficiente. Miguel pediu demissão da construção civil, não porque ficou rico. Eles continuavam morando no mesmo apartamento simples, mas porque agora seu trabalho era apoiar integralmente o dom da filha. "Papai", Marina escreveu para ele, "obrigada por nunca desistir de mim, mesmo quando eu desisti de mim mesma." Sofia continuou sendo sua professora, mas agora também sua parceira em workshops para outras crianças com deficiências. Juntas, elas desenvolveram métodos revolucionários de educação musical inclusiva que começaram a ser adotados em escolas especializadas por todo o Brasil. Marina não se contentou em ser apenas uma história de superação. Ela queria usar seu dom para ajudar outras pessoas a descobrirem seus próprios potenciais ocultos. Começou a visitar hospitais, tocando para pacientes que haviam perdido a esperança, mostrando que perdas podem se transformar em descobertas extraordinárias. Em uma dessas visitas, conheceu Pedro, um menino de 8 anos que havia perdido os movimentos das pernas em um acidente. "Eu nunca vou conseguir jogar futebol de novo", ele chorava. Marina se sentou ao lado dele e tocou uma música. "Sabe o que aprendi?" ela disse. "Às vezes perdemos uma coisa para descobrir algo ainda melhor. Talvez você não jogue futebol, mas pode descobrir algo incrível que nem sabe que existe." Ela criou a ONG Música Sem Limites, dedicada a ensinar música para pessoas com deficiências. O lema da organização era: "Aqui, limitação é apenas o ponto de partida para a criatividade." Em poucos meses, centenas de pessoas estavam sendo atendidas, descobrindo talentos que nem sabiam que possuíam. Marina também começou a compor suas próprias músicas. Peças que nasciam diretamente de sua experiência única, que traduziam em notas musicais a jornada de quem perdeu algo e encontrou algo ainda maior. Suas composições começaram a ser executadas por orquestras de todo o mundo. Um dia, recebeu uma carta especial. Era de uma menina da França que havia perdido a visão, mas depois de conhecer a história de Marina, começou a estudar piano. "Você me ensinou que não precisamos ver as teclas para sentir a música. Obrigada por me mostrar que impossível é só uma palavra." 2 anos depois do concurso em Brasília, Marina foi convidada para tocar na Sala de Concertos de Viena, um dos templos da música clássica mundial. Seria a primeira pessoa surda a se apresentar solo naquele palco histórico. A apresentação
Foi transmitida ao vivo para 50 países, inspirando milhões de pessoas. O concerto foi mais que uma apresentação musical. Foi uma declaração de que a arte verdadeira transcende qualquer barreira física. Marina tocou suas próprias composições, peças que nasceram de sua experiência única e falavam diretamente ao coração de cada pessoa presente, independente de idioma, cultura ou limitações pessoais. Após o concerto, foi convidada pela Unesco para ser embaixadora da música inclusiva. Sua missão seria viajar pelo mundo, promovendo a ideia de que talentos podem ser encontrados nos lugares mais inesperados, nas pessoas que a sociedade muitas vezes ignora ou subestima. Em cada país que visitava, Marina encontrava histórias similares à sua, pessoas que haviam sido desencorajadas por suas diferenças, que haviam desistido de seus sonhos por acreditarem que eram impossíveis. Ela se tornou a ponte entre essas pessoas e suas possibilidades, a prova viva de que limitações são apenas convites para encontrar caminhos alternativos. Durante uma entrevista para a BBC, o jornalista perguntou: "Marina, você se considera uma pessoa especial?" Ela sorriu e respondeu: "Não, sou apenas alguém que descobriu que especial é todo mundo que tem a coragem de transformar suas perdas em descobertas." O mundo está cheio de pessoas especiais, só precisamos ensiná-las a enxergar isso. Hoje, aos 16 anos, Marina Santos é reconhecida internacionalmente como uma das musicistas mais inovadoras de sua geração. Não apenas pela qualidade de sua música, mas pela revolução que causou na forma como o mundo entende limitações e possibilidades. Sua história se tornou matéria obrigatória em cursos de musicoterapia em universidades do mundo inteiro. A técnica que ela e Sofia desenvolveram é agora ensinada em conservatórios musicais como método alternativo para ensinar sensibilidade musical. Centenas de crianças surdas estão aprendendo música através do método Marina, provando que o dom musical transcende os sentidos físicos e reside em lugares muito mais profundos da alma humana. Miguel, que um dia achou que havia perdido todos os sacrifícios que fez pela filha, agora trabalha como coordenador da ONG Música Sem Limites. Ele viaja pelo Brasil identificando talentos em lugares improváveis, sempre lembrando das palavras que Marina lhe disse: "Pai, limitação é só um convite para a criatividade, e criatividade não tem limites." Sofia, aos 72 anos, continua sendo a mentora de Marina, mas agora também é reconhecida mundialmente como pioneira em educação musical inclusiva. Ela criou um livro chamado Ensinando com o Coração, onde relata métodos revolucionários para encontrar e desenvolver talentos em pessoas que a sociedade considera impossíveis. A pequena praça em Recife, onde tudo começou, se tornou um ponto de peregrinação para pessoas do mundo inteiro que buscam inspiração. Uma estátua de bronze de Marina tocando violino foi erguida no local, com uma placa que resume toda a sua jornada. Aqui nasceu a prova de que música não precisa de ouvidos, precisa de alma, e alma não tem limitações. A história de Marina Santos nos ensina que os maiores talentos da humanidade não nascem da perfeição, mas da coragem de transformar imperfeições em arte. Em um mundo que frequentemente categoriza pessoas por suas limitações, Marina provou que limitação é apenas a matéria-prima da criatividade, e criatividade não conhece fronteiras. Sua jornada nos lembra que os impossíveis mais belos da vida não são aqueles que nunca enfrentaram obstáculos, mas aqueles que transformaram cada obstáculo em uma nota de uma sinfonia única e inesquecível. Marina não apenas recuperou sua música, ela criou uma nova linguagem musical que fala diretamente ao coração humano. Hoje, sempre que uma criança é desencorajada por suas diferenças, sempre que alguém desiste de um sonho por acreditar que é impossível,
A história de Marina ecoa como uma lembrança poderosa. O impossível é apenas um convite para descobrirmos de que somos realmente capazes. E às vezes, muito raramente, quando encontramos pessoas que acreditam em nossos sonhos impossíveis, descobrimos que podemos reescrever as próprias leis da realidade, uma nota por vez, uma vitória por vez, um coração tocado por vez. A menina que sussurrava música para as pedras ensinou ao mundo que música verdadeira não precisa de ouvidos, precisa de alma. E alma, essa coisa misteriosa e poderosa que todos carregamos dentro de nós, não tem limitações, apenas possibilidades infinitas esperando para serem descobertas. Se esta história tocou seu coração, se ela despertou em você a vontade de acreditar nos próprios sonhos impossíveis, deixe seu like para que mais pessoas possam se inspirar com a jornada de Marina. Inscreva-se no canal Sentimentos à Tona e ative o sininho para não perder nenhuma história que pode transformar sua forma de ver a vida. Porque aqui, toda semana, trazemos histórias reais de pessoas que provaram que impossível é apenas uma palavra. E que o coração humano é capaz de milagres quando encontra coragem para tentar. Nos comentários, conte-nos, qual é o seu sonho impossível? Que limitação você gostaria de transformar em superpoder? Sua história pode ser a próxima a inspirar milhares de pessoas que, assim como Marina, só precisam de alguém que acredite no seu potencial extraordinário.